estudantes do 5º ano. Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 17. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, como de costume, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar aquele tempinho para vocês separarem o material, organizarem, né? O ambiente de vocês está organizado? Vocês higienizaram as mãos? Então eu vou dar um tempinho para que vocês façam tudo isso. Tudo pronto aí, crianças? Então vamos começar revisando o que nós vimos na aula anterior. Então acompanhem aí. Na aula anterior aprendemos sobre as características da hidrografia brasileira, com destaque para a utilização da água dos rios. Nós conversamos, né, e eu mostrei algumas imagens para vocês sobre como a água é utilizada. Vamos relembrar isso? Olhem lá. Então, a água é utilizada para a manutenção da vida dos seres humanos e dos animais, para os processos industriais, para a geração de energia, para a produção de alimentos, para a irrigação, para o transporte de cargas e pessoas, para a pesca, para o abastecimento e saneamento básico. Nós também fizemos uma atividade referente a isso. E eu comentei com vocês, né, que além, né, dessas situações, nós utilizamos a água para cozinhar, para lavar a roupa, né, para o nosso consumo, certo? Em seguida, nós conversamos sobre os rios de planície e as suas características. E eu mostrei para vocês as principais hidrovias brasileiras, né? Conversamos também sobre os rios de Planalto e sobre a geração de energia, né? Que os rios de Planalto são propícios para a geração de energia elétrica. E por último, nós vimos que a energia elétrica, ela não é só retirada, né, das águas. Tem outras fontes, né, em que a gente pode retirar a energia elétrica, mas a mais utilizada é a água, né, a hidráulica. E agora, crianças, a aula 17, nós vamos conversar um pouco sobre as características do clima brasileiro. Então, eu vou dar um tempinho para vocês anotarem o número da nossa aula, a data de hoje e o nosso tema.
certinho aí, crianças? Então, a aula de hoje eu inicio apresentando para vocês dois mapas. Olhem os mapas. Esses dois mapas, eles são referentes à temperatura média de janeiro, entre os anos de 1981 e 2010. E o segundo mapa ali é de julho de 1981 e 2010. Crianças, tem legenda nesse mapa? O que vocês acham? Tem sim. Se a gente observar ali na parte inferior, aquelas cores, os números, ali está a legenda. Como assim, professora Fran? Percebam que cada cor no mapa, né, eu encontro a cor na legenda e o número que é referente. Essas cores, né, conforme o tom mais escuro da cor, ela pode ser um clima mais quente, ou se a gente pensar no clima frio, conforme a cor mais escura, mais frio vai estar, certo? Então, observem agora a parte que eu vou contornar para vocês nesses dois mapas. Então, olhem lá, né? Eu contornei no primeiro mapa. E se eu olhar ali nessa parte que eu contornei, quais são as temperaturas que pertencem nessa parte, olhando ali na legenda? Então, nós temos ali as temperaturas de 22 graus a 28 graus, nessa parte que eu contornei, pensando ali no mês de janeiro. E agora no outro mapa, vou contornar o mesmo pedacinho e olha ali, né, na legenda. O que a legenda me mostra? Que no mês de julho, essa parte que eu contornei para vocês, a média de temperatura é de 20 a 28 graus. Percebam que as temperaturas já começam a cair. Por que será que isso acontece, crianças? Nós podemos perceber, né? E como nós já temos o conhecimento, que a gente está em estações diferentes, né? Estações do ano diferente. Em janeiro nós estamos no verão e em julho nós estamos no inverno. E isso, né, a gente percebe que por estar no inverno, as temperaturas são mais baixas. E agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Atividade 1. Qual a temperatura média predominante no estado onde você mora, no mês de janeiro? Então, eu vou destacar ali o estado e aí vocês vão responder, né? Copiar e responder essa questão e eu já volto.
Tudo certo, crianças? Conseguiram responder? Então vamos ver se vocês acertaram. Olha lá, eu vou destacar, né, quais são as temperaturas, né, no mês de janeiro, referente ao nosso estado. E se vocês colocaram que as temperaturas variam de 22 graus a 26, vocês estão de parabéns. Isso mesmo. Agora nós vamos para a questão B. A questão B é muito parecida com a questão A. Agora nós vamos analisar o mapa do mês de julho. Então, destacando lá o estado do Paraná e qual é a temperatura média predominante no estado onde você mora no mês de julho. E vocês vão ter um tempinho aí para copiar e responder essa questão.
Tudo certinho aí, crianças? Conseguiram responder? Então, vamos ver qual é a temperatura média aqui no estado do Paraná, né? No mês de julho. Então, vejam lá. Eu destaquei, né? Nós temos a temperatura de 12 graus a 18. Então, se vocês colocaram que a média de temperatura no mês de julho é de 12 graus a 18, vocês estão de parabéns. Muito bem. Dando sequência à nossa aula, eu vou trazer para vocês o mapa, né? Das zonas climáticas. Vocês lembram que a gente conversou um pouquinho sobre ele no ano passado? Então, vamos relembrar esse ano? Então, olhem lá. Nós temos as zonas climáticas polares, temperada e zona tropical. As zonas polares, percebam que eu destaquei ali com contorno em vermelho. Nessas regiões faz muito frio o ano todo. As serras são geladas e praticamente não são habitadas. Crianças, lembram que ano passado a professora comentou com vocês o porquê que em alguns lugares, né, é mais frio, faz mais frio, em outros lugares mais calor? Porque em alguns lugares, né, da Terra, a luz solar não está diretamente ali aparecendo, né? Não está diretamente ligado a esse lugar. Então, por isso que nós temos a zona polar ali, que diz que praticamente não são habitadas, né? Porque são terras geladas, certo? Continuando, nós temos a zona temperada. Nessas regiões, as estações do ano são bem definidas e as temperaturas são mais baixas do que na zona tropical. E agora, a zona tropical, nessas regiões, o calor é predominante o ano todo, sobretudo nas áreas próximas à linha do Equador. Trazendo para vocês aqui o globo terrestre, né? Com essas informações que eu acabei de falar para vocês. Percebam que a Terra, né, ela fica inclinada e por isso que nos polos, né, a luz solar, ela chega em menor quantia, certo? Olhem a imagem que eu trouxe para vocês perceberem isso que a professora está falando. Né? A luz solar, ela chega de forma diferente em lugares do planeta Terra, né? Devido à posição geográfica de cada um deles. Tem lugares, regiões que são mais quentes, porque recebem mais calor, e regiões que são mais frias, porque recebem menos calor. Vejam a imagem que eu trouxe para vocês, nessas duas imagens. Aqui nós temos lugares chuvosos e lugares secos. Por que isso acontece? Por causa da posição geográfica, né? Lugares também mais frios e mais quentes. E agora, crianças, eu trago para vocês um mapa dos tipos de climas no Brasil. Nós vamos observar esse mapa e eu gostaria de lembrar vocês que essa classificação, ela pode variar de acordo com os diferentes estudiosos, né? Então, nesse caso que a professora Fran trouxe para vocês, os tipos de clima no Brasil, nós temos o equatorial, o tropical, subtropical, tropical de altitude, tropical semiárido. Percebam que na legenda, além dessas informações, a professora marca também para vocês a capital de país e a capital de estados, certo? Crianças, nós já vamos ver cada um desse tipo de clima, certo? Vejam
onde está localizado o clima equatorial. Percebam que eu contornei para vocês, né? Esse é um clima muito quente, é úmido, as temperaturas são elevadas, tem chuvas abundantes, né? Durante a maior parte do ano. E esse clima é predominante de qual região, crianças? Da região norte. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o clima equatorial? Olhem lá, clima equatorial, grande quantidade de chuvas, temperaturas elevadas durante praticamente o ano todo e a temperatura em média é entre 24 graus e 26 graus, certo? Olhem a imagem. Dando sequência, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o clima tropical, que ocorre na maior parte do Brasil, com temperaturas elevadas e duas estações bem definidas, que é o verão, né, com bastante chuva, e o frio um pouco no inverno, né, um inverno seco. Olhem que eu estou destacando, né, a parte do Brasil onde tem o clima tropical e falando um pouquinho sobre ele, né? Como eu já disse, temperaturas elevadas durante praticamente o ano todo, uma estação chuvosa e outra seca e a temperatura em média superior a 20 graus. E eu trouxe a imagem para vocês, uma imagem representando o Mato Grosso do Sul. Agora, crianças, a gente vai conversar um pouquinho sobre o clima subtropical. É o clima predominante da região sul do Brasil. Esse clima ele é quente no verão e frio no inverno e apresenta temperaturas baixas, geadas frequentes e ocasionalmente neve em alguns lugares, né? Vocês já devem ter escutado, né, que não faz muito tempo nevou aqui em Curitiba, certo? Olha lá, destacando para vocês, né, a parte da região sul e o clima subtropical, verão com temperaturas elevadas e inverno com temperaturas mais baixas. Apresenta chuvas bem distribuídas durante o ano todo, temperatura média inferior a 18 graus. E a imagem de Curitiba. Continuando, na sequência, eu trago para vocês o clima tropical de altitude. Vamos ver aonde está localizado? Olhem lá que eu destaquei para vocês. O clima tropical de altitude, as temperaturas são bem baixas, né? E as chuvas durante o ano são irregulares. Olha mais características, né? Predomina nos planaltos e serras do sudeste brasileiro, apresenta temperatura média amena entre 18 graus Celsius e 26 graus. Olhem a imagem que eu trouxe, né, da cidade de São Paulo. E aqui, dando sequência, nós vamos conversar sobre o clima tropical semiárido. É o clima característico do sertão nordestino. Vou destacar lá para vocês no mapa. Apresenta temperaturas elevadas e escassez de chuva. Olhem a imagem, né, que eu trouxe para vocês e as informações, né? Clima tropical semiárido, caracterizado pela escassez e pela irregularidade de chuvas, temperaturas médias em torno de 27 graus. E essa imagem é o interior dos estados nordestinos. Agora, crianças, nós vamos para a nossa segunda atividade. Vejam do que se trata. Letra A. Quais são os tipos de clima que ocorrem no estado do Paraná? Vejam que eu já destaquei para vocês ali o estado do Paraná e vocês vão recorrer ali à legenda para conseguir responder essa questão. Então, um tempinho para vocês copiarem e responderem.
Conseguiram responder, crianças? Então vamos dar uma olhadinha? Olha lá, estou marcando, né, o clima subtropical e o clima tropical de altitude. Se vocês colocaram, né, esses dois tipos de clima, vocês acertaram. Estão de parabéns. E agora a questão B. Escreva algumas características do clima subtropical. Então, um tempinho para vocês fazerem.
Então, crianças, se vocês colocaram que a característica do clima subtropical é verão com temperaturas elevadas, inverno com temperaturas mais baixas e chuvas bem distribuídas durante o ano, vocês estão de parabéns, é isso mesmo. Eu vou deixar essa tela um tempinho para que vocês possam complementar a resposta de vocês, caso vocês não tenham colocado isso. Tudo certo, crianças? Então agora nós vamos fazer um quiz. Olhem a primeira questão do nosso quiz. Dizemos que o Brasil é um país tropical. Por que ele é um país tropical, crianças? A maior parte das suas terras está localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio? Ou será que é a letra B, né? A alternativa B, a maior parte de suas terras está localizada ao norte do Trópico de Câncer. O que vocês acham, crianças? Quando eu penso em um país tropical, eu penso na música do Jorge Benjor, né? Que é Moro num país tropical. Acho que vocês conhecem, né? Então, a alternativa certa é a letra A. A maior parte de suas terras está localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Para a gente verificar essa questão, percebam que eu trouxe ali, né, para vocês o planisfério e eu contornei. Vejam que a maior proporção, né, do Brasil está entre os trópicos, certo? E agora mais uma questão. As características desse tipo de clima são temperaturas elevadas e poucas chuvas. Será que é o clima equatorial? Ou será que é o clima tropical semiárido? O que vocês acham? Se vocês disseram clima tropical semiárido, muito bem, vocês prestaram bastante atenção na nossa aula e vocês acertaram. E agora, crianças, nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes de eu se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então, hoje nós aprendemos sobre o clima brasileiro e suas características. Agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.